Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e você está no canal Costureira Investidora. E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês o que eu fiz e como eu consegui chegar aí nos meus primeiros R$ 10.000 investidos em apenas 7 meses. Eu consegui chegar nesse número em 7 meses. Eu sei que tem gente que chega em mais, tem gente que chega em menos, mas para mim esse foi o número e eu vim compartilhar essa experiência aqui com vocês. Aqui nesse canal eu falo sobre ações, eu mostro a minha carteira investindo aí do zero com vocês, todas as movimentações, falo sobre empresas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e se você quer me acompanhar, não só me acompanhar, mas também aí se encorajar e começar a pensar no seu futuro, começar a construir um patrimônio do zero, então se inscreve no canal e me acompanha, tá bom? Bom, primeiro eu vou começar do início para vocês entenderem tudo certinho como que foi. Eu tenho 3 filhos, tá? Eu sou casada, tenho 3 filhos. E desde o meu segundo filho, quando eu descobri que estava grávida dele, eu optei por logo em seguida, né, sair da empresa e comecei a trabalhar em casa. Eu estava trabalhando nessa época, eu trabalhava registrado, trabalhava numa empresa já há aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos. E quando eu descobri que estava grávida, eu não quis ficar na empresa e não falei pra ninguém e pedi as contas e fui embora. Aí você fala assim, nossa, mas você não poderia ter saído grávida. Sim, mas eu optei por isso porque o meu primeiro filho, eu comecei a trabalhar quando ele tinha 3 meses, mais ou menos. Eu já estava trabalhando em empresa de novo. Deixei ele muito assim na mão das pessoas porque eu necessitava muito trabalhar. Então sempre ficava um mês com uma pessoa, aí a pessoa não queria mais olhar, aí ficava 3 meses com outra. Então ele sofreu muito, eu sofri muito. Então eu imaginei meu segundo filho dessa mesma forma. Então eu não quis que ele passasse por tudo aquilo que o meu primeiro passou. Então eu tomei essa medida, né? Sei que eu fiz errado, mas não me arrependo de nada e faria tudo de novo. Meu fundo de garantia ficou retido, ficou tudo lá. Aí depois com o governo Temer, né, quando o Temer entrou, aí ele liberou aquele FGTS das pessoas que estavam retido e eu recebi meu dinheiro de volta, que estava lá aproximadamente, eu acho, se eu não me engano, acho que deu uns 4, 3 mil reais por aí. Mas nessa época eu não conhecia investimentos, eu não sabia nada sobre, não investia, não poupava dinheiro. Tudo que eu poupava, que eu sempre tive poupança desde os 17 anos, então tudo que eu pegava eu acabava gastando. Então não demorou muito para me pegar esse dinheiro também e gastar de alguma forma. Então o que foi que eu fiz? Comecei a trabalhar em casa. E aí, agora, atualmente, eu já tenho 3 filhos. Então, em 2022, para quem não sabe, a minha mãe, ela tem uma deficiência física no pé, congênita, ela nasceu assim. Então, a parte de cima do pé dela é virada para baixo. Então, ela usa uma bota ortopédica. E sem essa bota ortopédica, ela não consegue andar. Então, já tinha muitos anos que ela tinha trocado e a bota dela tava muito gasta, tava rasgada, tava bem velha. Então, ela não conseguia comprar outra. Então, eu conversei com meu esposo, eu falei pra ele, olha, eu trabalho em casa, eu ganho pouco, o dinheiro que eu ganho eu acabo, só dá pra mim mesmo, pra comprar coisinhas pros meninos, enfim, pra te ajudar em alguma coisa. Então, se eu arrumar um emprego fora, por algum tempo, eu acho que uns 6, 7 meses, eu consigo comprar a bota dela e pagar e não ficar devendo nada. E aí eu conversei com meu esposo, conversei com minha mãe, e aí ela falou, não, tá bom, tudo bem. Meu filho mais velho já tem 14 anos, então ele já me ajuda, né? Não precisa mais de tantos cuidados. Então eu falei pra minha mãe, mãe, a senhora olha os meninos, põe na escola, e eu levo, e a senhora busca, e aí a gente vai vendo como é que faz. Ela falou, tudo bem. Então não me cobrou nada também, né, pra mim, para ela olhar os meninos, porque ela sabia que eu ia comprar a bota dela. Então ela falou, não é justo você tá trabalhando e eu te cobrando para você pagar minhas coisas, né? Então a gente fez esse combinado, eu, minha mãe e meu esposo. E aí eu sei que em 4 meses mais ou menos eu consegui pagar a bota dela. Ainda fiquei devendo R$ 500 pro meu esposo, porque ele pagou no cartão e eu pagava todo mês. Eu pagava uma parcela para ele de R$ 800, se eu não me engano. Então eu paguei
E aí, quando eu tava nesse meu emprego, que eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhava para uma chinesa. Eu já conhecia ela, já a gente já tinha trabalhado nessa empresa, a qual eu pedi as contas, né, quando eu saí de lá. Então ela sabia que eu era certinha, que eu não tinha colocado ninguém na justiça nem nada. Não queria confusão com ninguém. Eu sempre gostei de trabalhar e todo lugar que eu trabalho eu gosto de deixar a porta aberta, porque você realmente nunca sabe o dia de amanhã e você nunca sabe se você vai precisar novamente voltar para aquele emprego. Então, eu já trabalhei em condições bem insalubres, eu já trabalhei para pessoas que eram bem miseráveis mesmo, que merecia que eu colocasse na justiça. Mas mesmo assim eu optei por não colocar, e eu acredito que tudo aquilo que você faz hoje, amanhã, o universo, Deus, seja lá qual for sua crença, ele vai te retornar de alguma maneira, né? E eu sempre optei por isso, não que seja, não vou dizer assim, ai, eu sou santa ou essa é a melhor forma que tem, mas essa é a forma que eu vejo, eu enxergo e eu penso dessa maneira. Então eu sei que eu comecei a trabalhar com ela. E o chinês, ele tem esse hábito de sempre guardar dinheiro, né? E ela conversando comigo, ela falou comigo, ai, quanto tempo que você tá casada? Aí eu falei pra ela, ai, já tem 12 anos e tal, tal, tal. E aí ela falou assim, e você guarda dinheiro? E aí eu falei pra ela, não dá pra guardar dinheiro. Como que a gente guarda dinheiro? Eu tenho 3 filhos, como é que eu vou guardar dinheiro? E aí ela falou assim, não, dá pra você guardar sim, porque você não paga aluguel. O carro do seu marido não é financiado, já pagou à vista. E vocês não têm dívida, então dá pra você guardar dinheiro. Eu sei que eu arrumei esse emprego e lá eu ganhava R$ 1.400. Fora o sábado, quando a gente trabalhava dia de sábado, eu ganhava R$ 110 no sábado. Então, eu ganhava, resumidamente, eu ganhava bem, né? Pra mim, tava bom, não tava ruim. Eu ganhava mais do que eu ganhava em casa, porque trabalhando em casa, tinha mês que eu ganhava 400, 500, 700, 800, 1.000, mas nunca era certo, então eu nunca tinha, assim, eu nunca sabia quanto que eu ia ganhar. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Até comentei com as meninas, eu falei assim, eu não vou falar o nome dela, a chinesa tá falando pra mim guardar R$ 1.000 todo mês, que dá pra mim guardar R$ 1.000 todo mês. Aí as meninas riram, todo mundo riram, falaram, ela tá louca, né? Porque ela só pensa em guardar dinheiro. A gente tem outra realidade, mas mesmo assim, aquilo que ela falou pra mim ficou na minha cabeça e pra mim fazia sentido de alguma forma, né? E eu comecei a pensar, falei, caramba, eu nunca guardei dinheiro, né? Não tenho assim uma reserva de emergência, eu nem sabia o que era reserva de emergência. Eu não pensava nisso, então tudo que eu ganhava eu gastava, eu era extremamente consumista. E quando ela falou aquilo, meio que virou um estalar na minha cabeça, né? E eu falei assim, não, se eu trabalhei aqui com o propósito de pagar o sapato da minha mãe, a bota da minha mãe, e eu consegui pagar essa bota em tão pouco tempo, porque eu tava com objetivo, eu tava com propósito, eu tava focada, então se eu conseguir ficar sem gastar aquele dinheiro e reservar aquele dinheiro só pra, digamos assim, só pra aquele objetivo mesmo e não gastar. Então, será que eu não consigo juntar esse dinheiro e, quem sabe, comprar alguma coisa pra mim? Porque até então eu não conhecia nada sobre investimento, eu não sabia nada sobre bolsa de valores, né? Já tinha ouvido falar bem longe, mas eu não sabia como que funcionava. E eu tô sendo bem extensa nesse vídeo, pessoal, porque eu quero que vocês entendam do começo. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas me aguentem aí, por favor, pra vocês entenderem que se eu conseguir, qualquer pessoa também vai conseguir. Então eu sei que ela falou aquilo pra mim, aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a pesquisar sobre como guardar dinheiro, como juntar dinheiro. E nesse meio, nesse conteúdo, eu fui vendo conteúdo sobre investimento, sobre renda fixa, sobre ações, sobre fundos imobiliários. E aquilo me despertou a atenção, porque até então, há anos atrás, eu tinha visto alguns vídeos da Natália Arcuri falando sobre renda fixa. Mas eu não tinha levado em consideração e aquilo para mim não fazia muito sentido, porque ela falava sobre guardar dinheiro e juntar, e pegava centavos, e daqui a pouco era R$ 1, daqui a pouco era 10, e eu achava tudo aquilo ali um grande absurdo. Então eu sei que nesse meio tempo eu achei um conteúdo sobre bolsa de valores, e como eu conhecia um pouco mais ou menos, sabia um pouco mais ou menos como que funcionava, eu comecei a me interessar por aquele conteúdo e comecei a assistir. Eu não lembro exatamente quais foram os canais que eu comecei a assistir, mas teve alguns bem interessantes falando sobre bolsa de valores.
E aí eu abri uma conta na corretora em novembro de 2022 e ali eu fiz o meu primeiro depósito, que foi R$ 100. E quando eu fiz o meu primeiro depósito, naquele dia eu comprei 2 ações e um fundo imobiliário. E naquele mesmo dia que eu comprei aquelas ações, elas estavam com Datacoin aberto, que foi uma ação da Copel e, se eu não me engano, uma ação da CSN Mineração. E um fundo imobiliário foi o VGHF11 e ele estava com valor bem alto, né? Ele tava aí mais um valor, um PVP acima do valor dele. E eu sei que quando fechou a Datacom daquelas ações, acho que 2 dias depois, aquele valor virou acho que R$ 80, uma coisa assim, e eu já me assustei com aquilo. Eu falei, ai meu Deus, tô perdendo dinheiro, o que é que eu tô fazendo? Essa empresa é uma empresa boa, é de energia, e essa daqui também eu já ouvi falar muito de CSN, e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E aí eu peguei e vendi tudo, e aí já comecei a fazer tudo errado, comecei a investir em ações bomba, investia em Oi, investia em IRB, investia em Aeres, então só empresa que estava em recuperação judicial, porque eu achava que aquelas empresas iam valorizar do dia para noite e eu ia ganhar muito dinheiro. Então comecei da maneira errada, mas eu fui me encaixando, né, ali no finalzinho de dezembro, eu já estava mais ou menos com uns 2 mil e pouco, porque nesse serviço que eu trabalhei, quando eu iniciei ali, ela não registrava, né, mas ela pagava aí um 13º. Então eu peguei todo aquele dinheiro e já comecei a investir. Então toda aquela parcela que eu peguei para colocar na bota ortopédica da minha mãe, eu peguei e fiz de conta que aquele dinheiro não existia. Então, era R$ 800, então eu peguei aqueles 800, R$ 700 e não gastava para nada. Quando caía na minha conta, eu já imediatamente passava para a conta da corretora e já investia. Então, eu sei que todo o dinheiro que eu pegava, continuei fazendo alguns serviços em casa e continuei trabalhando lá. Então eu fiz isso durante um ano, né? Que eu saí de lá em julho desse ano de 2023. Entrei em julho de 2022 e em julho de 2023 eu saí um ano certinho. E agora eu tô só trabalhando em casa. Eu sei que quando chegou o mês de maio de 2023, eu consegui chegar nos R$ 10 mil investidos. E eu coloquei esse propósito, né, de ter os R$ 10 mil investidos, porque para mim era um número que eu não ia conseguir chegar. Para mim era uma coisa assim praticamente impossível. Eu lembro que quando a minha patroa falou que dava para me juntar pelo menos R$ 1.000 por mês, porque eu falei para ela, me perguntou e eu falei para ela, né? Ela falou assim, olha, você ganha aqui se você trabalhar no sábado. Por exemplo, se você trabalhar os 4 sábados, você vai ganhar em torno aí 1.400, era 1.400, então eu ia ganhar 1.800, R$ 1.900 por aí. Então ela falou assim, dá pra você ficar com esses 900 e pelo menos R$ 1.000 você juntar. E aí eu comecei a juntar os R$ 1.000 e toda a renda extra que eu pegava do serviço que eu fazia em casa, eu também investia. Então começou a dar certo. E aí em 7 meses eu cheguei nesse número, mas eu tive que abdicar de algumas coisas e realmente ficar 100% focada no investimento, né? Todo o dinheiro que eu pegava em renda extra eu investia. Eu fiquei sem comprar roupa, porque eu comprava sempre muita roupa, sem comprar produtos de revista, sabe, como Natura, Avon, que eu gostava muito. Produtos de perfumaria, porque quando a gente vai na perfumaria, quem é mulher sabe, eu tenho cabelo grande, então era tudo muito caro. Então eu parei de ir em perfumaria, não gastava mais dinheiro à toa, não ia direto em salão toda semana que eu ia. Unha de gel, tudo isso eu parei de fazer para conseguir chegar nesse número. Atualmente, na data que eu tô gravando esse vídeo, eu tô aí com mais ou menos R$ 16 mil investidos. Não tenho um ano ainda de investimento, tô com 10 meses de investimento. Então, assim, para mim não foi fácil. Eu abri mão de algumas coisas, eu levantava muito cedo, ia dormir muito tarde, né? Nos dias que tinha serviço em casa, eu acabava dormindo meia-noite, meia-noite e meia, e levantava às 5h30 da manhã para preparar o meu filho para ir para a escola, para poder ir trabalhar. Então, assim, para quem é pobre, para quem ganha pouco,
Gente, não é fácil, tá? Você tem que abrir mão sim de algumas coisas, você tem que fazer renda extra, você tem que abrir mão de alguns luxos, alguns finais de semana, mas com a consciência de que aquilo vai te trazer um retorno futuro e de que vai valer a pena, né? Você ter abrido mão de algumas coisas aqui para lá na frente você poder ter outras ainda melhores, né? Então eu não me arrependo. Tô cada dia mais focada nos investimentos, em aprender. Tenho estudado muito a respeito, né, para entender realmente como que funciona cada ativo, como que funciona uma ação, como que funciona uma empresa, o que ela faz, o que ela opera, quais os riscos que ela tem. Então, eu acredito que quando você realmente se esforça, quando você realmente para de dar desculpas para você mesmo, as coisas começam a andar. E quando você começa a observar as coisas de uma outra ótica. Porque assim, quando a minha patroa falou assim pra mim que dava pra me juntar os R$ 1.000 todo mês, eu falei que ela tava louca, né? Tá louca completamente. Eu tenho 3 filhos, né? Os meninos gastam, que é um absurdo, tudo é muito caro. Então ela nem sabe do que ela tá falando, porque ela não tem filho. Mas na verdade ela sabia do que ela tava falando e ela sabia que era possível, né? Porque os chineses, eles têm essa cultura de guardar dinheiro. Então, assim, eu tô contando de uma forma bem resumida pra vocês, a história é muito maior, mas, assim, pra vocês entenderem que se uma pessoa tão consumista abriu mão de tanta coisa, abriu mão de gastos excessivos pra poder pensar no futuro, como eu, né, como eu era, eu acredito que qualquer pessoa consegue. Ah, eu não consigo investir R$ 1.000 todos os meses. Eu sei que essa não é a realidade de milhares de brasileiros, mas você pode iniciar com 100, como eu comecei, iniciar com 50, iniciar com 10. E uma vez que você vê aquele valor tão pequeno que você colocou ali de trazendo um retorno futuro, você começa a se empolgar e você realmente sente um pontapé inicial dentro de você para você começar a investir realmente, fazer outras fontes de renda, trabalhar mais, porque para o pobre não tem jeito, você realmente vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar dobrado, pelo menos no início dos seus investimentos, até você ver ali que eles estão rendendo alguma coisa. Então, assim, não desista, não é fácil, tá? Se você não chegou nesse número ainda, ou se você não consegue investir muito ainda, comece a buscar outras fontes, comece a pensar em outras maneiras de como você poderia, né, tá investindo mais. E não desista, porque quanto mais cedo você começar, é melhor ainda. Porque você pode começar cedo e começar com pouco. Eu comecei mais tarde, eu comecei com 32 anos e agora eu tô com 33. Mas pra mim a faixa de tempo já é menor, porque eu não quero usufruir desse dinheiro quando eu tiver com 60, 70 anos. Eu quero quando eu tiver com os 45, 50, eu já quero estar usufruindo desse dinheiro. Então eu tenho que me esforçar para colocar um pouco a mais todos os meses para fazer a minha bola de neve girar e a minha renda começar a pagar as minhas contas, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tá começando a investir agora, não desanime, é pouquinho mesmo que você recebe, mas com o passar do tempo você vai ver esse número aumentar e você vai ver que valeu a pena, né? Que todo esforçozinho que a gente faz vale a pena, tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!